Bom dia, amigos queridos. Um bom dia com muita gratidão a Deus. Um bom dia com uma alegria renovada, para que seja um dia produtivo, com muito aprendizado. Agradecemos a Deus sempre a vida, a sua misericórdia em nos permitir, mais uma vez, através da reencarnação, reaprendermos o valor da educação moral, o valor das lições do Cristo. E no dia de hoje, com a certeza das bênçãos de Deus, da proteção dos amigos espirituais, vamos fazer a nossa leitura diária do livro Fonte Viva, de Emmanuel e Chico, que hoje será a mensagem de número 4, que tem como título Cada Qual. E Emmanuel inicia essa mensagem com uma carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, no capítulo 12, versículo 4, em que o apóstolo diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é o fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. E amigos, Emmanuel foi preciso na escolha do início do texto, lembrando, realmente dessa passagem da carta de Paulo em que ele diz que tem diversidade de dons. Ou seja, existem diferentes formas de dons, de capacidades. A vida, na realidade, é um conjunto de diversas experiências. Cada uma, isolada, tem o objetivo próprio de desenvolver determinados valores. Mas quando colocada de forma conjunta, ela
vai sempre atender a outros naquela situação. Então nós possuímos a questão aqui da interdependência, não é assim? Como é que nós somos? Uns dependem dos outros. Todos nós temos alguma coisa para oferecer. Tem companheiros que dizem assim: na minha posição eu não tenho como possibilitar nada, nenhum tipo de ajuda. E ele fala aqui que em qualquer lugar que você esteja, e em qualquer posição, você pode revelar suas qualidades divinas para edificar, para elevar outros que convivem com você. Qual é o lugar que você se encontra? Vamos pensar. Qual é a sua posição? Então aqui nós colocamos, qual a minha posição na obra regenerativa? Onde é que eu me encontro? Qual a minha posição? Qual o lugar que eu estou? Como eu posso ser útil? E ele aqui vai desfazer, Emmanuel vai desfazer uma série de equívocos. Quando ele fala aprender e ensinar, todos nós estamos sempre aprendendo. Temos muito a aprender, mas já temos uma quantidade considerável para ao outro ensinar. Ensinar como? Através dos nossos exemplos, através daquilo que estamos fazendo. Como é que eu vou ensinar? Primeiro a gente tem que se posicionar como aprendiz, né? Quando você se posiciona como aprendiz, o olhar daquele que está atento à vida, descobrindo sempre o que ele pode aprender, ele já percebe como é que ele pode ensinar. Fica mais fácil. E aí ele fala aqui para desenvolvimento, engrandecimento, né? Da sabedoria e do amor. São as duas asas que precisamos desenvolver. A sabedoria e o amor para nos possibilitar cada vez faixas mais altas, mais elevadas de sentimentos e da área de inteligência. Ele vai falar aqui do administrador. Aquele que administra, ele pode ensinar a justiça e a magnanimidade da forma como ele administra. E aquele que obedece, percebe que ele vai colocar sempre as figuras antagônicas, o que manda e o que obedece. Aquele que obedece também está ensinando. Está ensinando o quê? A demonstrar o dever bem cumprido, que naquela reencarnação ele está aprendendo a receber ordem e vai fazer da melhor forma possível. Talvez tenha sido ele um chefe arbitrário e hoje ele está ali na posição de aprender o que é hierarquia, aprender a realizar o dever bem cumprido. E depois ele coloca outros, né, antagônicos aqui, o rico e o pobre. Então ele deixa bem separado. O rico é aquele que pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. Ele tem a capacidade financeira de gerar essas possibilidades. O dinheiro em si não é bom nem ruim e vai depender da utilidade que o colocamos. Muitos têm dinheiro e sabem colocar muito bem o dinheiro. Muito bem, financiando projetos, instituições, fundações, grupos de apoio, de caridade. Então o dinheiro não é ruim. E muitos bem mais pobres que têm um pouquinho de dinheiro são incapazes de agir com o seu tempo. Então tenhamos muito cuidado nessas coisas que estão muito bem colocadas. O rico pode sim ser muito útil, sem o dinheiro que um oferece, o outro talvez não pudesse fazer. Colocar à frente uma obra grandiosa. E o pobre, ele está ali mostrando como se amelhar à fortuna da esperança e da dignidade, se mantendo sempre esperançoso que o Pai nunca deixará faltar o necessário, e a dignidade, que a dignidade não está na sua conta, a sua dignidade está no seu caráter, no seu espírito nobre. Então é aquilo que ele está nos ensinando. Como um pobre pode ser tão rico? Lembramos do Chico Xavier? Então, quantos ricos dariam tudo
para ter aquela nobreza espiritual. Pensemos muito nisso. Depois ele fala, né, sobre o forte e o fraco. O forte pode ser generoso, quando ele ajuda com a sua força, né, tantos outros que se encontram combalidos no caminho. Já o fraco, ele demonstra o poder da humildade, de se reconhecer, de se colocar para ser ajudado, para saber receber. E depois ele mostra a questão do sábio e do aprendiz. O sábio é aquele que pode ajudar renovando o pensamento de tantos outros para o bem, para cima. Sábio é aquele que conhece e sabe bem utilizar a sua sabedoria, nunca para o lado contrário. E o aprendiz? Utiliza as oportunidades, multiplicando, né? E essas oportunidades ele pode distribuir com a riqueza da boa vontade. Repare, a riqueza da boa vontade, o que o aprendiz tem que ter? Boa vontade, entusiasmo para aprender, atenção, ter sempre novo, isso renovado. O professor gosta do aluno interessado, ele explica com mais boa vontade, não é? E somos nós esse aluno diante do Mestre Jesus, quando rogamos as bênçãos do entendimento. Mas imagine a gente falando com Jesus: Senhor, eu quero me levar, eu quero aprender sim, Não seria possível, né? Não tem energia, não tem verdade, não tem emoção. Então nós vamos começar a compreender também a questão, aqui ele fala do são, né? Aquele que está sadio, projetando a caridade, e o doente, plasmando as lições da paciência. Como o doente precisa aprender lições da paciência, né, na vida. Quando ele pensa que ele está voltando, ele vai mais um pouquinho, daqui a pouco ele volta, ele vai aprendendo que ele está bem, que ele quer ir, mas o corpo muitas vezes não tem condições. Tem lá a questão da saúde, do qual naquela encarnação ele vai ter que desenvolver a paciência para saber lidar com aquilo ali. E ter resignação. Parou, pode, é sempre a vontade de Deus. Então ele fala que os dons de cada um são diferentes, são diversos graus de inteligência, e esse merecimento aqui, essas bênçãos de Deus, ela tem valores diferentes. Pequenos, médios, grandes. Como é que essas vão apresentar múltiplos valores? Ele vai falar aqui da capacidade, de acordo com a capacidade de cada um. E o que é essa capacidade? É o fruto que cada um está desenvolvendo as potências divinas. Então, cada vez que você tem essa capacidade do esforço de desenvolver as potências do Cristo dentro de você, essa capacidade aumenta de valor e proporcionalmente os seus merecimentos. Então, ele diz aqui que, apesar disso tudo, independente dos graus, dos tamanhos, né, de cada um, nos seus dons, se pudesse aquilatar isso, não tenho noção, mas Deus conhece quando crescemos, quando progredimos, a gente já fala, isso aí já é assunto de guia, não é mesmo? Mas vamos lembrar que, independente dessas diferenças de cada espírito imortal, a gente vai lembrar que o que sustenta todos nós espíritos é o mesmo Espírito, o Espírito Divino, o Espírito de Deus. Isso que nós temos que compreender. Então, todos nós, diante dessa sustentação da providência divina, podemos nos encontrar na esfera de trabalho, independente do lugar ou da situação reencarnatória que nos encontramos. Vamos passar por diversas experiências reencarnatórias, quer lidando com a saúde, quer lidando com a pobreza, com a solidão, enfim, nós vamos aprender. E agora, como é que você se posiciona diante dessa situação?
Como é que, independente de qualquer situação, você procura ser útil no projeto comum, que é a regeneração de todos nós? Como você procura ser útil ao Pai? O Pai trabalha até hoje, eu também tenho que trabalhar. Trabalhar dentro de mim e trabalhar com a coletividade. Olha, dois movimentos, interno e externo. E nem por isso eles são discrepantes. Eles são unos na realidade. A gente começa a perceber que precisamos, reparar então as nossas situações, colocando a vontade divina acima dos nossos desejos. Eu desejo isso. A personalidade, mas o espírito imortal com consciência vai desejar sempre realizar a vontade de Deus, e a vontade divina nos aproveitará. Quando temos essa boa vontade, inúmeros espíritos nos são direcionados. Tenhamos certeza disso. Então, Deus ajuda o homem com o próprio homem. Ele não vai vir aqui. Então, a percepção daquele que já pode socorrer. Porque o que é melhor? Socorrer ou ser socorrido o tempo todo? Precisamos ser socorridos. Mas tem uma hora que a gente fala, deixa eu aprender a socorrer também, não é? Então, é uma mão de cima me puxando e a outra buscando alguém. É sempre esse movimento, de contra de balanço. Eu sou elevada, mas eu tenho que levar junto alguém. Então é uma mão que me busca, que eu busco a Deus, que eu busco ao Cristo, e a outra que eu estou sempre buscando trazer alguém comigo. Reparam que a gente está trabalhando, as nossas possibilidades dessa maneira? Então a gente vai se olhar, vai perceber os tesouros que nós já dispomos. Todos nós temos esses valores e colocar isso aí no mundo, compartilhando, engrandecendo a obra comum, no esforço de cada dia com a nossa boa vontade. Esse é o objetivo. Então, quando a gente se coloca lá numa rede social que hoje as pessoas estão opinando, como é que é a nossa posição? O que a gente costuma compartilhar para edificar o outro? Será que o que a gente está colocando na nossa opinião? Será que precisam tanto da minha opinião? Ou será que eu já comecei a entender que a minha opinião pode servir para que o outro caia? Já sei que ela está errada. A gente já não sabe que está contrária à lei de Deus. Então, se a gente às vezes não tem uma coisa de útil para colocar, que fiquemos calados, ou que fiquemos em silêncio. Qual o objetivo? Qual a minha posição? Como é que eu estou ajudando? Então, são questões que nós precisamos fazer, sim. Qual é o meu dom? Todos nós temos. Eu sinto que eu sou uma pessoa alegre. Olha, alegre é diferente de tumultuado, gente? Tem gente que é alegre, se coloca como alegre e começa a berrar, falar alto, cantar alto. Alegria com harmonia. Então, alegria nunca foi tumulto, nem música alta, nem pulação. Alegria é realmente um sentimento interno. Então, a gente começa, às vezes, a perceber, aquelas criaturas que entram e saem, bate porta, fala alto, estão chamando a atenção sobre si. Muitas vezes nem percebem. E se dizem alegres e espontâneas, esquecidas da necessidade de termos hábitos e expressões com mais harmonia. Nós estamos buscando ter mais harmonia, a alegria do coração, a alegria, o entusiasmo pela vida. Isso é profundo. A gente já pode dar um sorriso com verdade, um bom dia. Ou temos ali a condição de falar, de demonstrar um pouquinho mais de paciência, mostrar para o outro, mas eu confio em Deus. Vamos ter esperança. Cada um de nós tem uma possibilidade. Existe um conto, chamado o conto do arroz chinês, em que existiam muitos homens famintos e foram servidos para cada um potinho com arroz.
Só que eles não podiam colocar, né, se servir com a mão. Eles tinham que servir com os palitos chineses. Só que aconteceu o seguinte, estavam morrendo de fome, mas cada palito daquele tinha um tamanho de 2 metros. Já imaginaram? 2 metros de palito a mais? Então, até que eles conseguiam, né, pela habilidade desses pequenos músculos dos dedos, eles conseguiam pegar o arroz com aquele palito. Só que eles não conseguiam levá-los à própria boca. Não conseguiam fazer esse movimento com 2, 3 metros de palito. E ali eles estavam morrendo de fome, junto, né, a tanto arroz e tantos palitos enormes. Estavam morrendo de fome, porque eles só pensavam em se alimentar. Existia arroz para todo mundo. Até que eles cansaram de sentir fome, juntos, fraternalmente, resolveram pensar numa solução. E foram utilizar o que a gente fala, né? A solidariedade, a cooperação. De vez de competir para quem ia comer o arroz primeiro e o do outro também, eles não tinham mais essa competição, eles passaram a cooperar, cada um com a sua possibilidade. Então, o que eles notaram? Que eles não conseguiam colocar o palito na própria boca, mas conseguiam pegar o arroz e levar o arroz na boca do outro. Olha, quando eles fizeram isso, todos se alimentaram, pararam de curtir aquela fome horrorosa e ficaram saciados. Ou seja, a comunhão fraternal da possibilidade de cada um se colocar com comprometimento junto ao outro. Quando a gente olha o outro, né, de uma forma solidária, numa grande jornada, as coisas ficam mais fáceis para todos nós. O que é difícil para a gente é fácil para o outro. Ele vai saber nos ajudar da mesma forma que eu posso ajudar um companheiro que está tendo uma dificuldade numa coisa que eu sei fazer. Vamos ver qual é a característica que nós temos. Vamos pensar hoje. Como eu posso ser útil? Eu não preciso ser um doutor em nada. Não. Eu preciso ter boa vontade. Gestos simples. Gestos simples. E a gente vai falar, cada qual com o seu dom. Sem competição. E sim com cooperação. Sejamos mais solidários e cooperativos. Tenhamos esse compromisso com a vida, com Deus. Ele que nos alimenta a todos nós, porque tudo vem do mais alto. Façamos a nossa parte, com a certeza que seremos alimentados. E assim possamos encerrar agradecidos a Deus pelo alimento espiritual que nos fornece sem cessar. Que tenhamos a humildade de nos alimentar e alimentar a tantos outros, que como nós, muitas vezes, passa fome em virtude do próprio egoísmo. Que o nosso coração se abra, Senhor, e que as luzes do amor, da solidariedade, da fraternidade realmente sejam preenchidas no vazio, muitas vezes, de um coração, e assim ele se expanda e perceba o quanto ele tem a oferecer. Muita paz, companheiros, muita alegria por compartilhar o mínimo, mas de todo o coração, de toda a minha boa vontade para vocês. Faço com todo carinho. Que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus.